Seu nome? Radija. Conta pra gente, Radija, como que era você antes de tudo? Quem era a Radija? Então, eu era uma pessoa muito vazia. Eu já conhecia a igreja, conhecia através da minha mãe, através da rádio, e eu vim acompanhando ela. E mesmo assim, eu estava na igreja, eu só ouvia falar do Senhor Jesus, mas eu não conhecia. E o vazio em mim sempre continuou. Então, eu fui tentando preencher esse vazio com festas, com bebidas, com amizades, com pessoas, relacionamentos. Mas esse vazio nunca era preenchido. Chegou até vezes que eu dei PT, que quem não sabe é perda total, então eu ficava inconsciente nas festas, achando que ali poderia diminuir a tristeza que eu sentia, o vazio que eu sentia, a angústia que eu sentia, mas nada disso passava. E eu continuava cada vez mais sendo uma pessoa triste. E foi começando com cerveja, e foi aumentando o nível, catuaba, vodka. E ali eu já bebia, e como se eu estivesse bebendo água. Eu chegava, tomava 2 copos e eu já estava bêbada. E quando era nessas festas, aqueles amigos que diziam ser meus amigos, eles não estavam comigo. Então, como é que foi que a Radija chegou aqui? Chegou num momento que naquela foto que eu escutei do meu pai, a gente teve uma discussão. Seu pai descobriu que você estava bebendo? Ele descobriu que eu estava bebendo, pegou uma conversa minha no WhatsApp falando que eu fui em uma festa, que eu fiquei muito doida e que nessa festa deu PT. E meu pai, escutando isso, ele ficou destruído. E foi aí que eu vi o meu fundo do poço. E eu voltei para a igreja. Voltei com uma intenção. Aí eu vim com minha mãe, decidida a mudar. Mas aí eu já tinha me envolvido num relacionamento, eu entrei em um relacionamento e fiquei com essa pessoa uns 6 meses. E foi aí que eu falei, não, eu tenho que terminar esse relacionamento porque ele não está me ajudando espiritualmente e eu quero alguma coisa com Deus. E foi aí que eu vim para a igreja com o intuito e foi aí que eu me libertei. Participei das correntes de libertação, só que eu me libertar não foi o suficiente, porque o vazio continuou dentro de mim. Então, ali eu estava correndo um perigo, porque eu estava na igreja, passei até um determinado tempo, uns 6 meses firmes, mas por eu não ter recebido o Espírito Santo, que iria me preencher, então ali foi um perigo para mim. Porque eu continuei, estava firme na igreja, mas aí eu tive uma recaída no relacionamento que eu estava. E foi aí que chegou no meu fim do poço, porque eu passei 3 anos com essa pessoa, um relacionamento que era abusivo tanto da minha parte quanto da dele, então a gente sofria muito, só que eu estava presa naquele relacionamento, eu não conseguia sair. Então eu passei 3 anos e fui bebendo, voltei para as bebidas, provei cigarro, fui me envolvendo mais com as amizades erradas, ficou aquela voz na minha mente, se mata. E teve um dia que eu falei, tá bom, então vou tentar me matar. Peguei os remédios que tinha na minha casa e fui para a escola. Eu já estava destruída psicologicamente, as vozes não saíam da minha cabeça. Então, eu cheguei na escola, abri os comprimidos, engoli todos. E foi aí que eu mandei uma mensagem para minha irmã. E aí ela botou um oi, aí eu falei, eu te amo. Só que aí ela botou o oi e me ligou. Quando ela me ligou, eu já estava na escola dopada. E foi aí que minha mãe me levou para o hospital. Então, ali eu fiquei numa maca, entubada, botaram uma sonda em mim e eu passei literalmente o dia todo. E aquele pensamento não saía. Nem para se matar você presta, nem para isso. Até que chegou uma mulher e começou a conversar comigo, lá no hospital mesmo. Falou, você se arrepende do que você fez? E na minha cabeça, não. Mas passou 1 hora, eu lá entubada e muita dor na minha garganta por conta da sonda. E foi aí que caiu minha ficha. Eu falei, não, preciso mudar. Foi aí que eu falei com minha mãe e falei, não, mãe, eu quero voltar. A gente veio aqui na igreja conversar com o senhor, com a dona Priscila. E foi aí que eu comecei a querer uma mudança total. E nesse dia 31, que foi a vigília da procura, aí eu fui lá, meio deslocada ainda, mas eu fui. E quando chegou lá, como eu falei, o senhor chamou na frente aquelas pessoas que estavam precisando de uma oração. E eu fui. Ali o obreiro orou por mim. E quando ele orou, saiu. Eu estava com angústia, um aperto no peito. Mas aí que eu me senti leve. Eu chorava. Estava se sentindo tranquila. E na outra vigília, e o senhor foi e falou, quem quer vir se batizar? Eu não tinha roupa, não tinha nada. Mas ali eu queria me entregar totalmente para Deus. Estava arrependida de tudo que eu fiz.
E eu fui com tudo, com calço, com tudo, e me batizei nesse dia. E passar alguns dias, semanas, eu buscando, e eu fazia propósito, comecei a ler o livro Nos Passos de Jesus, nas reuniões de domingo. Eu ia domingo de manhã e ainda assistia à noite, eu estava querendo muito. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu não queria apenas ouvir. Eu queria ser preenchida, aquele vazio que eu passei aquele tempo todinho, a minha juventude, digamos assim, vazia, eu queria preencher. Eu não queria mais ser vazia, eu não queria correr o risco, o perigo de eu me afastar de novo. E foi aí que num dia 25, lá num Cine Jovem que o Senhor fez, no Cine Jovem, e eu fui com tudo. Eu falei, Pai, eu me abro aqui para o Senhor, eu entrego a minha vida por completo, eu te quero agora. E foi aí que eu tive a certeza que Ele estava comigo. Foi aí que eu senti a alegria que eu nunca tinha tido antes, o gozo. E eu sabia que Ele estava comigo ali, porque eu abri mão de tudo. Foi aí que eu comecei a ser mais amorosa com meus pais, comecei a ser referência dentro de casa. E meu pai, que era um incrédulo daqueles que não podia nem ouvir falar da igreja, hoje eu já mostro as coisas para ele, ele fica feliz. Quando acontece alguma coisa lá em casa, eu quero contar para as pessoas do que aconteceu, a glória de Deus dentro da minha casa. Ele vê, antes eu não fazia nada em casa, e eles estão vendo, até no início eles perguntavam, hoje o que é que está acontecendo com a Radija? Nunca lavou uma louça. Nunca arrumou uma cama, tá muito diferente. Eu ia lá na minha mãe, abraçava, beijava ela, mostrava o carinho mesmo, aquilo que eu senti quando o Espírito Santo desceu em mim, aquele amor, aquela certeza no meu encontro com Deus, no meu batismo com o Espírito Santo, eu pude passar para eles também, esse amor, essa compaixão. Alguém me ama, então eu vou mostrar para eles também. Amém. Então hoje é transformada total. Hoje totalmente. Se tornou uma referência até para a sua família. Uma referência para a minha família. Amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, pessoal.